Com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Hoje eu vou querer que você fique de pé. Faço questão que você fique de pé, para que você entenda um costume interessante que a gente tem. Neemias, capítulo de número 8, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, e Enaías, e Aurias, e Uquias, e Amassaías, e à sua mão esquerda, Pedaias, e Misael, e Malquias, e Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá e Bani, e Serebias e Jamim, e Acube e Sebetaia, e Rodias e Massaias, e Quelita e Azarias, e Josabade e Raanã, e Pelaias, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram um livro na lei de Deus, e declararam, e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tisrata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar as porções, e a fazer grande festa, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Podei tomar assento. Meus irmãos, o texto de Neemias, alguns comentaristas acreditam que na verdade se trata de um relato da história de Esdras e Neemias, que foram divididas em 2 livros, um que narrava os acontecimentos acerca dos atos de Esdras, e o outro para narrar os atos de Neemias. O fato é que o livro de Neemias ele traz grandes lições para a nossa vida, e eu queria compartilhar com vocês nessa tarde algumas dessas lições. O texto que a gente leu, principalmente essa passagem, a última, já no finalzinho do capítulo 8, é uma passagem bastante conhecida,
mas que eu queria contextualizar para que você pudesse entender o que é que significa que a alegria do Senhor é a nossa força. O livro de Neemias, ele se divide da seguinte forma: no capítulo de número 1, Neemias fica sabendo que Jerusalém está totalmente destruída, totalmente arruinada. Os muros foram derribados, a cidade foi queimada, e quando ele fica sabendo disso, o irmão dele é quem conta, ele é tomado de uma tristeza profunda, e a primeira atitude que ele tem é de buscar no Senhor a resposta, a direção, o que é que ele vai fazer agora, como é que ele pode ficar indiferente com a cidade dele, a cidade dos seus pais, aonde eles foram enterrados e está tudo destruído. E ele vai diante de Deus e a primeira coisa que ele faz não é exigir nem pedir nada a Deus, mas a primeira coisa que ele faz é confessar os seus pecados. E ele confessa que ele pecou, não só ele, mas os pais, e toda aquela nação pecou, e ele reconhece ainda mais que o fato deles estarem naquele momento dispersos, espalhados pelo mundo todo, é resultado desse pecado que foi cometido. Então, Neemias é reconhecedor de que o que veio sobre a vida dele e sobre a vida do seu povo não é algo do acaso e nem outra coisa senão o resultado do pecado que Neemias e os seus irmãos de genealogia, vamos dizer assim, cometeram. Ele reconhece o seu pecado. E ao reconhecer o seu pecado, ele clama ao Senhor pedindo súplicas a Deus de que ele tenha compaixão do povo e se esqueça ou que apague essa dívida que o povo tinha para com o Senhor. Porque os irmãos sabem que o pecado é uma dívida que a gente tem para com Deus. E quando a gente peca, nós pecamos primeiramente contra Deus e às vezes contra os nossos irmãos, contra a nossa igreja. E Neemias tem consciência disso e vai buscar o Senhor em oração e pedir a Ele perdão pelos seus muitos pecados e que o Senhor lhe dê a capacidade de reconstruir aquele lugar. No capítulo 2, nós vemos Neemias chegando diante do rei, porque a Bíblia diz que ele era um copeiro, era uma função de honra naquela época, porque era o responsável, por exemplo, de tomar o vinho para verificar se aquele vinho não estava, por exemplo, envenenado, e aí o rei morreria. Então ele é alguém que o rei tem uma extrema confiança para com ele. Só que ele tinha um dever. Como copeiro, ele não poderia aparecer diante do rei de maneira, vamos dizer assim, desleixada. Não poderia aparecer com um semblante desfalecido, triste. E o que acontece é justamente isso. Neemias vai diante do rei com um olhar e com um semblante triste, que o rei reconhece essa tristeza ao ver Neemias entrar e pergunta: olha, de onde é que vem essa tristeza? Porque de saúde eu sei que não é, eu sei que você não está doente, então essa tristeza só pode ter vindo do seu coração. Então me declara logo o que é que está acontecendo. E Neemias entende naquele momento que é a oportunidade que ele tinha pedido a Deus. Só que ele fica temeroso, ele fica com medo, porque ele sabia que aparecer daquela forma diante do rei era um risco que ele estava correndo. Ele poderia não ser só destituído do cargo, como ele poderia ter sido morto, por ser uma ofensa aparecer daquela forma. Só que Neemias entendia que havia uma obra muito maior do que ele, uma missão muito mais importante. E por entender que havia essa importância que superava a própria vida de Neemias, Neemias estava disposto a arriscar a sua própria vida para que ele pudesse apresentar aquela causa diante do rei. A primeira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Neemias, de muitas que ele pode nos ensinar, essa é uma das que chamam a atenção. Porque Neemias, mesmo sabendo do risco que ele sofria, mesmo sabendo do risco que ele tinha diante dele, sabendo que ele poderia até perder a vida, ele não se furta, ele não se retrai, ele não se omite em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele decide enfrentar até ao ponto de assumir as consequências da sua atitude, porque ele acreditava que algo importante tinha que ser feito. E a família dele, os parentes dele, toda uma geração dependia daquela atitude de Neemias.
E o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para determinadas coisas na nossa vida, para alcançarmos determinadas coisas, nós temos que estar dispostos a enfrentar grandes dificuldades. E eu percebo que a maior dificuldade, muitas vezes, que se coloca diante de nós, ou entre nós e a bênção que Deus tem para a nossa vida, geralmente é o orgulho. Às vezes a gente se furta a fazer determinadas coisas, às vezes a gente não alcança aquilo que a gente almeja, porque a gente não tem a ousadia de se submeter, de se humilhar à vontade de Deus e enfrentar, às vezes, aquilo que a gente não quer. Como assim, irmão Carlos? Eu sei que tem pessoas que às vezes não estão em uma função ou num trabalho ou não adquirem determinados bens porque não tem a coragem ou a humildade, melhor dizendo, de se humilhar. E isso é um problema, isso é um grande problema, porque às vezes a gente está pensando só na gente, mas no final das contas tem muito mais gente envolvido. Isso aqui é uma coisa para você refletir, porque eu penso, e aí eu abro aqui um parênteses, se alguém puder trazer um copo de água, eu agradeço muito, porque eu já estou aqui seco, estou mais seco do que um camelo. Se eu cuspir aqui, cai uma pedra, de tanta sede que eu estou sentindo, meu Deus do céu. Eu estou pior do que o rico lá no lugar de tormento. Se alguém puder molhar pelo menos na ponta do dedo e jogar aqui, eu agradeço, né? Não faz mal a ninguém. Mas enquanto a água não chega, eu quero dizer o seguinte: como um pai de família, às vezes a gente tem que se submeter a circunstâncias que eu penso que quando eu era solteiro eu não fazia. Por quê? Porque se eu tomasse a atitude contrária e dissesse que não ia fazer, o único que sofreria seria eu e ninguém mais. E eu estava disposto a sofrer. Mas como pai de família, eu tenho certas responsabilidades, e aí eu não posso me dar determinados luxos, como por exemplo, escolher emprego. Se eu estou desempregado e aparece uma oportunidade de trabalho, eu não posso estar dizendo, não, mas eu não vou me submeter a esse trabalho, porque afinal de contas eu sou uma pessoa graduada, eu tenho formação e aquela coisa. Não, se aparece e eu estou desempregado, eu vou e aceito, porque eu não tenho orgulho, o que eu tenho é precisão. Preciso pagar as contas, eu preciso trazer o sustento para casa. Então, amém, minha irmã. Grande é o teu galardão, viu? E ainda é fria, vai ser grande o galardão. Certeza. Pergunto, eu digo isso porque uma experiência minha, pessoal, já tinha a minha primeira graduação, estava na minha segunda formação, quando eu fiquei desempregado, saí da empresa que eu trabalhava, e a oportunidade que surgiu foi trabalhar no supermercado aqui na cidade. Quando me ofereceram, a pessoa recebeu o meu currículo, foi por indicação, e aí ela disse, não, mas uma pessoa com currículo assim, será que ela vai querer? Porque a única vaga que eu tenho aqui é para trabalhar no caixa. Aí eu disse, não, minha irmã, eu não tenho besteira não, como eu disse, eu acabei de dizer para vocês, o que eu tenho é precisão, eu preciso trabalhar. Eu disse, pois venha. Aí fui, e trabalhei, e fiz o meu melhor. E se me perguntava se eu tinha alguma vergonha, não é vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma, porque eu tenho consciência em Deus, de que às vezes a gente precisa se sacrificar por um bem maior. Nesse caso eu estava me sacrificando pela minha família, porque como pai eu tenho a responsabilidade de trazer o sustento para casa, colaborar, ajudar com a minha esposa para o sustento do lar. Então eu não podia me dar o luxo de dizer, não, eu vou ficar aqui esperando até que venha a oportunidade que eu almeje, aquela coisa. Não, fui trabalhar. Mas o Senhor é fiel, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham a si mesmo, o Senhor os exaltará. Trabalhei ali mais ou menos 8 meses a 9, quando o Senhor abriu a porta de trabalho que hoje eu estou, até os dias de hoje. E graças a Deus o Senhor tem me mantido lá. Mas se precisar voltar,
seja para trabalhar no supermercado, seja para trabalhar como ambulante. Eu já fiz de tudo para poder trazer o sustento para o meu lar, porque eu entendo que acima do meu orgulho, da minha vaidade, eu tenho responsabilidades. Neemias entendeu que havia uma responsabilidade grande sobre a vida dele. Ele tinha a responsabilidade de reconstruir aquela cidade. Ele entendeu que aquilo ali não era algo que não dizia respeito a ele, era algo que fazia parte da vida dele. E ele se arriscou. E eu lhe pergunto, você tem se arriscado, por exemplo, para pregar o Evangelho? Eu digo isso, mas é quase que um eufemismo, porque no nosso país ninguém morre por ser evangélico, ninguém morre nem é perseguido por pregar a palavra de Deus. Tem os críticos, sempre vai haver, mas ninguém está sendo perseguido até a morte por pregar o Evangelho. Em outros países, sim, as pessoas estão arriscando a vida para anunciar o Evangelho. E às vezes a gente não anuncia aqui, num país livre, até então, o Evangelho simplesmente porque a gente é tímido, porque a gente tem vergonha, porque a gente não quer falar com aquela pessoa que nos conheceu lá no mundo, porque a gente teme que ele vai dizer alguma coisa ou ela vai alegar alguma coisa. Não tema, porque tudo aquilo que você viveu no passado já foi apagado. A palavra de Deus diz que o Senhor já lançou no mar do esquecimento, e desses pecados Ele não faz mais lembrança. Se o juiz já te perdoou, não tem mais nenhum acusador que possa levantar nenhuma culpa contra ti. O advogado está do teu lado para te defender diante do juiz. Então não tema. Irmão Carlos, mas às vezes eu sinto vergonha. Eu também. Você acha que eu subo aqui com toda empolgação? Dá uma tremida, a garganta seca, a boca fica seca. Por isso que eu peço água, que se não tiver água aqui eu não vou não. Eu paro no meio da pregação e desço, porque o nervosismo é grande. Mas eu entendo, todas as vezes que eu subo aqui, eu oro pedindo ao Senhor: Senhor, tende compaixão deste teu povo, por amor a eles, usa este teu vaso, usa esse instrumento. Eu não sou o melhor, Senhor, mas por amor que tu tem ao teu povo, não deixa o teu povo desamparado. Fala com o teu povo, dirige o teu povo, conduz o teu povo. E assim o Senhor tem feito pela sua misericórdia. Capítulo 2, então, se desfecha ali com a bênção do rei sobre a vida de Neemias. E Neemias recebe o aval do rei. Então ele recebe cartas para que ele possa exigir os recursos necessários para poder reconstruir. Só que há um detalhe: até então nem o rei e nem ninguém sabia o que de fato Neemias ia reconstruir, porque Neemias ainda não havia declarado. O texto vai dizer isso no capítulo seguinte, na verdade na continuação do capítulo 2. Ele ainda não tinha declarado, mas antes mesmo de declarar o que ele ia fazer, o texto mostra que já havia adversários, pessoas que estavam contra Neemias, já estava com raiva daquilo que Neemias disse que ia fazer, mesmo sem saber ao certo o que era. O versículo de número 10 do capítulo 2 fala de Sambalate e Tobias, que são dois governadores daquelas regiões que vão resistir, mas que não podia fazer muita coisa, porque Neemias estava com a carta do rei, selada, que lhe dava a garantia de ele recolher todos os recursos necessários. E mesmo a contragosto, eles vão ajudar Neemias na reconstrução da cidade. Mas olha só que coisa interessante. Quando, lá no versículo 17, Neemias então decide declarar ao povo que estava com ele, como aos seus adversários, o que ele decide fazer, porque eles estavam pensando: não, talvez ele vai vir aí para reconstruir um lugar onde os antepassados dele estão enterrados, algo nesse sentido. Quando Neemias se aproxima do povo e diz que vai reconstruir os muros da cidade, os adversários ouvem aquilo e dizem assim: você quer colocar a gente contra o rei? Ele disse: não quero colocar ninguém contra ninguém. Mas como assim? Quando Neemias diz que vai reconstruir os muros, ele está dizendo que vai reconstruir a cidade que Nabucodonosor tinha destruído. É a mesma coisa de dizer que nós vamos reaver o povo que havia se perdido, agora nós vamos trazer de volta. A cidade vai ser reconstruída, o povo vai voltar a viver nesse lugar. E os inimigos: não, nós não podemos concordar com um negócio desse.
Mas o que Deus colocou no coração de Neemias, Deus colocou no coração de Neemias. E ele, obediente, decidiu obedecer, mesmo arriscando a vida, mesmo arriscando de receber alguma repreenda, mas ele decidiu obedecer à voz do Senhor. E quando ele declara isso para o povo, a Bíblia diz que o povo estava com Neemias. O povo concorda com Neemias. No versículo 18 ele diz: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que lhe me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O povo começou a trabalhar, começou a fazer aquela obra que Deus tinha colocado no coração de Neemias, porque eles entendiam que não era só um projeto de Neemias, era um projeto do coração de Deus. E a partir do capítulo 3 nós temos a reconstrução dos muros. Só que essa reconstrução ela é algo sobrenatural, porque ela começa a acontecer de uma forma muito rápida. É tão rápida que os inimigos, para tentar desestimular o povo que estava trabalhando na reconstrução dos muros, eles começam a dizer o seguinte: Sanbalate vai fazer hora e dizer o seguinte: olha, vocês querem reconstruir a cidade agora em um dia? Vocês estão ficando doidos? Vocês querem fazer um negócio desse da noite para o dia? Não tem condições. Tobias vai dizer que o muro que eles estão construindo diante da rapidez vai ser tão frágil que uma raposa derrubaria. Estão fazendo hora com a obra, estão fazendo hora com o trabalho que aquele povo estava fazendo. Mas eu acho interessante, porque eles vão edificando o muro e eles não param nenhum minuto para responder às críticas de Sanbalate e de Tobias. Sabe o que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que quando você está numa obra muito grande, quando você está trabalhando, empenhado, focado no reino de Deus, não resta tempo para você ouvir as críticas. Críticas sempre vai haver, sempre vai estar havendo críticas, o pessoal sempre vai criticar, sempre vai jogar pedra, sempre vai fazer alguma coisa para te desestimular. Mas eu quero te fortalecer e te reanimar no Senhor, para que você permaneça firme na obra que Deus colocou nas tuas mãos. Aquele povo estava ali para cumprir a vontade de Deus, e ao se colocarem à disposição da obra, a Bíblia diz que era um só o coração do povo, empenhado no trabalho. E é por isso que o trabalho foi rápido, é por isso que eles estavam edificando com toda aquela velocidade, é por isso que isso chamou e incomodou aqueles adversários. Deixa eu te dizer uma coisa: Neemias, o próprio Neemias, vai ser questionado já depois pelos mesmos inimigos, por que ele não vem para tirar satisfação com o pessoal? E a resposta dele, no capítulo de número 6, é a resposta mais formidável que a gente pode ter. Neemias capítulo 6, versículo 3, ele diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra. Olha que coisa maravilhosa. Neemias está dizendo: eu estou ocupado, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou fazendo a obra que Deus me confiou, e eu não posso parar para estar discutindo, batendo boca. Eu tenho uma missão, e eu estou focado nessa missão. Aí está a resposta para aquele colega, aquela pessoa que se diz teu amigo, que quando convidar você a beber, a sair, rapaz, vamos ali porque tem umas meninas, rapaz, que eu conheci, vai dar certinho para a gente. Vamos ali que tem uma festa bacana, vamos ali que tem um negócio bom para nós dois. Aí você diz: não posso, estou ocupado numa grande obra e não posso parar. Deus te chamou para uma grande obra, meu irmão. Deus te chamou para uma grande obra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa:
Há quanto tempo você frequenta o culto? Preste bastante atenção na palavra. Há quanto tempo você frequenta o culto? O que é que eu quero dizer com frequentar? Estou me referindo àquelas pessoas que vêm à igreja e aí louvam, recebem a palavra, às vezes até se emocionam, ficam ali de alguma forma incomodada, mas termina o culto, dá a paz do Senhor e vai embora. E aí no domingo seguinte ela vem de novo e assim vai fazendo, domingo a domingo, frequentando o culto. Ela vem, ouve e vai embora. Depois volta, ouve, vai embora. E vai frequentando. E eu sei que tem pessoas que já estão nessa situação há 1 ano, 2, 3, 4, 5. Tem gente que há 10 anos vem frequentando o culto. Só frequentando. Só que hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te chamar para que você deixe de ser um frequentador de culto e passe a ser um participante do culto. A igreja não é lugar para telespectadores. Você não veio para assistir o culto, você veio para cultuar a Deus. O Senhor está te convidando a participar dessa obra. Existe uma obra grande, a Bíblia diz que os obreiros são poucos, mas o campo já está preparado, está faltando gente para trabalhar nessa grande obra. Eu sei que eu estou falando aqui e alguém pode se incomodar e dizer: o irmão Carlos está me cobrando, está me impressionando porque eu ainda não estou fazendo nada na casa do Senhor. Não, eu não estou te cobrando não, entenda o que eu estou te dizendo aqui. Eu estou te dando a maior oportunidade da tua vida, a fazer parte dessa obra, porque um dia o Senhor virá e vai prestar conta com cada um de nós, e Ele vai perguntar: o que foi que tu fez com os dons, os talentos, as bênçãos, as riquezas, os tesouros que eu te dei? Hoje é um dia para você mudar de vida e deixar de ser apenas um frequentador e participar dessa obra, dessa grande obra que o Senhor tem. Por isso que o Senhor te convida a participar dessa obra. Mas, irmão Carlos, eu não tenho tempo. Neemias era um homem ocupado também. Os discípulos eram pessoas ocupadas. Os apóstolos eram homens ocupados. E todos nós somos pessoas ocupadas. Mas aqui se trata de prioridade. E o reino de Deus está em primeiro lugar. E a gente priorizando o reino de Deus, nós somos priorizados pelo Deus do reino. No capítulo de número 7, nós vamos ter aqui a descrição daqueles homens que voltaram, aqueles que voltaram do cativeiro babilônico, daqueles que sobreviveram, e o templo e o muro já foi levantado, a cidade já está se erguendo, e então vem o capítulo 8 que nós lemos nessa tarde, quando ele diz: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Havia unidade naquele povo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando existe a bênção de Deus, a direção do Senhor, uma liderança compromissada e um povo unido, não há inimigo que possa contra o povo de Deus. Não há ninguém que possa destruir a obra que o Senhor nos confiou. Veja só, nesses últimos dias, eu sei que o ano passado foi um período conturbado, devido às eleições e às decisões que tinham que ser tomadas. Houve um certo atrito em algumas situações e um desgaste. E o negócio ficou meio ruim. Só que eu, em alguns aspectos, eu sou radical. Eu não negocio a unidade da igreja. Eu não abro mão da unidade da igreja.
Nós podemos até discordar de pontos de vista. O irmão A tem uma visão desse jeito, visão B é daquela forma, a gente pode até discordar, mas não aceitamos nenhum racha, nenhuma separação. Aonde há divisão não há bênção. A palavra de Deus diz que o Senhor ordena a sua bênção aonde há união. Aonde há união, aonde os filhos de Israel estão juntos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando a gente se reúne sob a direção de Deus e sob a liderança de um líder compromissado, nós provamos as maravilhas do Senhor. Os irmãos são testemunha que nesses últimos dias nós temos vivido coisas maravilhosas nesse lugar. Tivemos um encontro tremendo, impactante na nossa vida. Eu particularmente, pelo tempo que eu já estou aqui, a gente já passou por algumas experiências, mas esses últimos dias têm sido marcantes. No último dia de encerramento daquele encontro aqui, a gente viu algo maravilhoso. O pastor me chamou aqui na frente, aqui no degrau, e disse: vai lá, irmão Carlos, orar pelos irmãos. Só que eu fiquei paralisado, porque eu estava ali e eu olhei que aqui tinha um grupo de crianças, e essas crianças se derramavam em lágrimas. Meus irmãos, isso é impactante, porque se fosse eu, esse cabra velho feioso que vocês estão vendo aqui, chorando, você poderia até dizer: isso deve estar chorando pelos pecados que ele tanto cometeu, deve estar arrependido, deve estar triste, deve estar amargurado, deve estar incomodado com alguma coisa. Quando é um adulto, a gente até imagina por que a pessoa pode estar chorando. Mas quando você olha e vê crianças chorando na presença do Senhor, é porque de fato ali a presença de Deus está manifesta. E o Senhor tem operado coisas maravilhosas nesse lugar. Por quê? Porque nós estamos debaixo da direção de Deus, sob uma liderança compromissada e unidos no Senhor. E quando nós estamos unidos, aí se cumpre aquela palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E esse povo era um povo compromissado. Sabe o que é que eles pedem a Neemias? Na verdade a Esdras, que ele traga a lei. É um povo que tem desejo por ouvir a palavra de Deus. É um povo que quer conhecer mais do Deus que eles estão servindo. E Esdras manda buscar o livro da lei. E o texto é interessante, e eu pedi os irmãos para ficarem de pé, porque Esdras vai abrir o livro num púlpito improvisado que havia naquele lugar, para que ele fique em uma posição de destaque, e ele vai ler toda a lei. Acredita-se que ele leu o Pentateuco inteiro, os 5 primeiros livros, e ele faz essa leitura, e o texto diz que da manhã até o meio-dia ele vai fazendo a leitura do texto, e depois os levitas vão explicando ao povo o que o texto queria dizer. E quando ele pega esse livro na mão, que o povo vê que ele está com o livro na mão, a palavra de Deus diz que todo o povo ficou de pé, em reverência, porque eles sabiam que aquele momento era um momento solene, era um momento ímpar. Aquele povo tinha passado 70 anos no cativeiro, outros tinham sido espalhados, eles estavam longe da sua terra. E meus irmãos, só quem já viveu esse estágio é que pode ter a noção do que é isso. Eu não sei os irmãos, mas eu já vi aqueles programas em que o pessoal está em outra cidade, em outro estado, geralmente vai para São Paulo, em busca de uma melhor condição de vida, e aí é uma pessoa do interior, e vai, só que aí o recurso é pouco, ele fica preso lá porque não tem dinheiro para voltar. Aí alguém chega lá e diz: eu vou levar de volta para a sua casa. E aquela pessoa começa a chorar. E quem não conhece essas histórias, pensa o seguinte: não, deve ser porque lá é muito melhor, não é? Deve ser muito melhor do que São Paulo. São Paulo é uma metrópole internacional,
carrega e concentra um número grande de empresas, de negócios, de riqueza cultural, social, de vários níveis. E essa pessoa pede para voltar para a casa dela, então deve ser que naquela região deve ter alguma coisa muito melhor. E quando você vai ver a casa, a região onde a pessoa mora, geralmente é um interiorzão, deserto, uma casa aqui e uma perdida lá acolá. Porque lá acolá no interior, meu amigo, é chão, viu? Quando o camarada chega no interior e diz assim: rapaz, onde é que mora fulano? E o caba diz: é bem aí. Meu amigo, você seca as canelas e não chega lá. Porque esse bem aí do povo, eu me lembro a primeira vez que eu fui para o interior, lá na casa da minha sogra, aqui no Chorozinho. Aí eu perguntei, caí na besteira de perguntar: rapaz, e a igreja aqui é pertinho? É bem aí. Dá para ir de pé. Aí eu pensei, né? Bem aí, de pé. Para mim, bem aí, aqui na cidade, é na esquina ali. Chegou bem, ali é no máximo. Bem aí para mim. Meu amigo, aí começamos a andar nesse meio de mundo, rapaz. Não tinha um vivente na estrada. Eu com medo de uma raposa aparecer, rasgar a gente. E tome a andar, e suado. E já estava que não aguentava mais. Eu digo: rapaz, que igreja é essa que não chega nunca, meu pai amado? Jesus volta, a gente é arrebatado e não chega no culto. Chegamos com muita peleja nesse culto. Eu digo: nunca mais eu caio numa besteira dessa. Nunca mais. Não tem condições. Não tem condições. Esse negócio de bem aí, bote tempo para você chegar lá. Eu até me perdi na conversa. De tanto andar. Mas o que eu quero chamar a atenção, para o que mais importa aqui para a gente, é que esse povo interessado em ouvir a palavra de Deus, estavam compromissados e desejosos, ficaram de pé do raiar do dia até meio-dia, ouvindo ali a palavra de Deus. E quando eles terminaram de ouvir a palavra de Deus, diz que eles se inclinaram no chão, adorando a Deus pelo que eles acabaram de ouvir. Eles tinham recebido ali a palavra de Deus, e eles ficaram extremamente felizes com aquela situação. Mas a alegria ainda foi completa, porque os sacerdotes, os levitas, foram explicar. E a ideia do texto é que, bem, o povo viveu 70 anos lá no cativeiro, e eles perderam o costume de ouvir a palavra na língua original. O texto tinha sido escrito em hebraico, mas o povo, pelo muito tempo que passou ali no cativeiro, eles já não falavam mais o hebraico, nem lia, nem entendia. Eles só ouvia e entendia o aramaico. E os sacerdotes vão fazer o quê? Vão pegar o texto em hebraico e traduzir para o aramaico. É nesse sentido que ele fala do entendimento. E qual é a atitude desse povo quando eles entendem realmente o que estava ali no texto? A Bíblia diz que eles começam a chorar. Quem começou a chorar? O texto fala que homens, mulheres e todos aqueles que eram sábios para ouvir e entender. Isso quer dizer o quê? A Bíblia TEB, tradução ecumênica da Bíblia, ela tem uma notazinha de rodapé, e ela diz que essa passagem ela se refere a homens e mulheres adultos e crianças que já tinham entendimento da palavra. E todos, homens, mulheres e crianças, começaram a chorar, porque entenderam o que estava sendo pregado. E o que é que estava sendo pregado, meus irmãos? A lei. E sabe o que é que tem na lei? O apóstolo Paulo diz que a lei é como um espelho, ela revela o pecado que há em nós. Paulo, escrevendo Romanos capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer que não saberia o que era concupiscência se a Bíblia, se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei funciona como um espelho, ela apontava o pecado. E eu fico imaginando aquele povo ouvindo Esdras pregar e denunciando o pecado do povo. E o povo está ouvindo e está se identificando, porque ele está entendendo. E estava lá o sacerdote dizendo: olha, a idolatria é pecado. E o povo diz: eu pequei aí. Olha, tomar esposas estrangeiras é pecado. Eles também cometemos esse pecado.
E ele ia dizendo os pecados e as pessoas iam se identificando, e aquilo aí ia tomando elas de um arrependimento profundo. Meus irmãos, o que mais nos atrapalha para a conversão não é o pecado. Vou explicar. A Bíblia diz que o pecado, ele faz separação de nós e do nosso Deus. Isaías vai dizer que é como se fosse um abismo, nos separando de Deus. Mas a Bíblia também diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Ele pode nos perdoar dos nossos pecados, desde que nós confessamos. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados e deixar, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então qual é o maior problema? O maior problema é a insensibilidade. É você ouvir a palavra de Deus denunciando o pecado e você não se converter. É você ouvir a palavra dizendo que mentir é pecado, que roubar é pecado, que assassinar é pecado, que adulterar é pecado, que enganar é pecado, que defraudar um irmão é pecado, que mentir contra o irmão é pecado. Você ouve tudo isso e muitas vezes a palavra fala com você, você entende, reconhece que aquele é o pecado de estimação que você carrega até hoje, mas você deixa entrar por aqui e sair por aqui, e não se arrepende. Esse é o maior problema. O problema não é o pecado, porque Deus perdoa pecados. Só Ele tem poder para perdoar pecados. O problema é a dureza do coração do homem. É o homem ouvir que ele está cometendo pecado e ele não se reconhecer pecador e não converter-se ao Senhor. Isso é o maior problema. Aquele povo era um povo que estava quebrantado. Eles ouviram, entenderam que eles estavam em pecado e eles choraram. Choraram porque eles perceberam que só estavam vivendo naquela circunstância porque eles tinham pecado contra o Senhor. Você já parou para pensar que a vida que você está vivendo só está assim porque você está vivendo em pecado? Porque você carrega a culpa em vez de você abandonar o seu pecado? Você prefere estimular o desejo da tua carne do que se submeter a Deus? Mas, irmão Carlos, é porque o pecado muitas vezes ele é saboroso, sim. O provérbio diz que é como se fosse algo muito doce, mas é só no começo, depois se torna amargo. Você começa achando que vai ter prazer, e depois ele é amargor, é fel, é amargura. Não se confunda. O pecado no momento pode ser prazeroso, mas ele depois traz uma séria consequência para a tua vida. A Bíblia diz que a alegria do justo é obedecer os mandamentos do Senhor. E esses mandamentos não são pesados. Sabe onde é que está o peso? O peso está quando a gente fica querendo conciliar a nossa vida pecaminosa com a vida de santidade. Quando você abandona o pecado e reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e começa a se esforçar, a se empenhar em fazer a vontade de Deus, daqui a pouco isso não vai ser pesado, vai ser prazeroso. É isso que o Senhor quer nos ensinar. O povo está chorando, só que aí vem uma coisa interessante. Era um dia de preparação para a festa dos tabernáculos. E Esdras manda dizer ao povo que não era para se entristecer. Como assim não é para se entristecer? Fiquemos sabendo hoje que nós somos pecadores. Fiquemos sabendo hoje que tudo o que nós vivemos é culpa do nosso pecado. Que nós até hoje estamos vivendo longe da presença de Deus. Que até hoje nós estamos vivendo contra Deus, como inimigos de Deus, porque vivemos em pecado. Como não podemos ficar triste? E a resposta de Esdras é muito simples. É porque hoje não é um dia de ficar triste. Hoje é um dia para se alegrar. Como, irmão Carlos?
pelo mesmo motivo que você tem que se alegrar hoje. Eu não estou aqui para concordar com o teu pecado, eu estou aqui para denunciar o teu pecado. Eu estou aqui para dizer que pecado é pecado. Pode passar anos e anos, podem mudar as estações, podem mudar as leis, mas aquilo que Deus determinou como pecado continua sendo pecado. E eu vou continuar dizendo que é pecado, porque é assim que está na palavra de Deus. Mas isso não é para te entristecer, isso é para te confrontar, para que você reconheça o pecado que você tem carregado dentro de si, mas que você se arrependa e saiba que o Deus que perdoa pecados, Ele está aqui hoje para te perdoar dos teus pecados e te fazer uma nova criatura, fazendo com que as coisas velhas sejam jogadas para trás e para que você possa prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, o prêmio da nossa consolação. Eu quero que você fique de pé para a gente encerrar. A mensagem de Esdras para o povo é: não se entristeçam. Não se entristeçam, hoje não é dia de ficar triste, hoje é dia de se alegrar. Da mesma forma que Jesus se alegrou quando ele encontrou com Zaqueu e entrou na casa de Zaqueu. E quando ele entra na casa de Zaqueu, ele diz o quê? Ele diz praticamente isso. Aquele era um dia para se alegrar, porque hoje foi encontrada salvação nesta casa. Porque aquele que estava perdido foi encontrado. E essa noite pode ser uma noite de transformação na sua vida. Você pode deixar de ser apenas um frequentador de culto e participar da obra que o Senhor tem colocado para a tua vida. Deus tem uma grande obra, meus irmãos, e os ceifeiros são pouquíssimos. Olhe para quantas pessoas estão aqui e veja quantas estão trabalhando enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, enquanto eu estou ministrando. E há quanto tempo você não está aqui? Há quanto tempo você não vem ouvindo a palavra? Há quanto tempo você aceitou Jesus, mas você ainda não se compromissou, você ainda não se engajou no reino de Deus? O Senhor está te fazendo um convite nessa noite, para você fazer parte dessa obra, para você se empenhar nessa obra. Mas, irmão Carlos, eu sou um pecador, eu também sou, mas eu alcancei a misericórdia do Senhor, me arrependi dos meus pecados, e esses pecados o Senhor já me perdoou. É por isso que nós temos que hoje nos alegrar. Não é noite de ficar triste, é noite de se alegrar, porque nós estamos perdoados por Deus. Não há acusação, não há nada que possa nos julgar, porque o Senhor já nos perdoou dos nossos pecados. É noite de nós nos fortalecermos no Senhor, porque a alegria minha, a sua, a alegria do Deus Todo-Poderoso é a nossa força. Quando nós estamos fortes, quando nós estamos de pé, o Senhor está alegre. A alegria do Senhor não é ver o seu povo caído. A alegria do Senhor não é ver o seu povo dividido. A alegria do Senhor não é ver o seu povo em pecado. A alegria do Senhor é ver o seu povo fortalecido. Você pode já ter vivido no lamaçal do pecado, mas o Senhor pode te tirar do lamaçal do pecado e pode te colocar sobre uma rocha, pode te limpar e te dar um cântico novo, um hino de louvor a Deus, desde que você se arrependa dos seus pecados e confesse o nome de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele é fiel para nos perdoar, Ele é fiel para nos salvar, e Ele está hoje aqui para dizer que Ele quer te fortalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nos fortalecemos, mais o Senhor se alegra. Por isso, eu deixo a oportunidade. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você vem vivendo como um frequentador de culto, e hoje
quer participar dessa grande obra, hoje é uma noite para você tomar a decisão. Não entenda isso como um confronto. Eu não estou te obrigando a participar do reino. Eu estou te dando a oportunidade. É totalmente diferente. Mas, irmão Carlos, eu ouvi dizer que trabalhar com gente é trabalhoso. É, e como é? Aqui você vai encontrar pessoas com problemas, porque a casa que o Senhor preparou é uma casa que recebe gente com problemas, gente que vem com traumas, gente que vem com vícios, gente que vem com um pecado e que ainda precisa ser trabalhado, limpo. E nós estamos aqui para fazer isso. E dá trabalho, dá trabalho. E muitas vezes a gente ajuda, a pessoa se fortalece, fica de pé, aí vai embora, aí se esquece do que a gente fez, e ainda sai falando, sai criticando, por uma coisa talvez que você fez, pequena, como eu já ouvi, gente sair da igreja, porque o irmão não deu a paz do Senhor, e aí ele ficou triste, ficou magoado, e ele preferiu sair, porque ele não queria mais viver naquele lugar. É trabalhoso, mas quando eu penso que Jesus, o Filho de Deus, nem ele foi poupado do trabalho, eu fico imaginando que direito tenho eu de me exclusar, de me deixar de participar dessa obra. O próprio Filho de Deus deu a sua vida por amor de muitos. E todos reconheceram isso? Não. Ainda hoje tem gente que critica Jesus, que nega Jesus, que diz que Jesus não passa de uma lenda, de um mito, de uma história, e que não aceita ele. Mas Jesus insistiu, mesmo sabendo da dor e da luta que ele tinha que enfrentar. A Bíblia diz que ele não recuou, não voltou atrás, mas a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Eu estou lhe dizendo que trabalhar no reino de Deus é muito trabalho, pouco reconhecimento dos homens, porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim receberá o galardão de Deus. Não seja omisso, meu irmão, não seja omisso. O Senhor está te chamando para a obra, aquela obra que Ele tem te chamado. Aqui tem o primeiro casal. Aonde é que está a segunda vida para Jesus? Aonde é que está aqueles que querem fazer um compromisso com Deus? Estou falando com você que está vivendo de forma negligente, e hoje você tem a oportunidade de participar dessa obra. Se você ainda não aceitou a Jesus, vem aqui à frente, faça uma aliança com Deus. Se você acha que já está fazendo demais para o reino, não precisa vir, não precisa vir. Eu estou falando para aqueles que reconhecem que estavam em pecado, que precisa da salvação e da graça do Senhor. Aqui vem mais um casal para o Senhor. Vem mais uma vida ali para Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Eu não estou te obrigando, eu estou te dando a oportunidade para trabalhar no reino de Deus. Irmão Carlos, eu sou um pecador, eu tenho muitos problemas. O Senhor está aqui para te curar, para te tratar, e esse povo está aqui para te ajudar. Mas não seja negligente. A obra de Deus é grande, os obreiros são poucos. Aonde estão aqueles que querem trabalhar para o Senhor? Essa é a oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Essa é a oportunidade que o Senhor tem colocado. Venha fazer algo para o reino de Deus. Deus já fez muito pela tua vida. Venha fazer um compromisso com o Senhor. Eu sei que esse convite parece até
Uma coisa muito simples, mas é a maior decisão que você tem para tomar diante de Deus. O Senhor não te chamou para ficar ocupando espaço. O Senhor te chamou para ser usado para o reino de Deus. Ah, mas eu já dou o dízimo, eu já dou minha oferta, eu já estou colaborando. Não. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. O Senhor não recebe a oferta pela metade, Ele só recebe a oferta completa. E se você quer colocar a sua vida à disposição do reino de Deus, no altar do Senhor, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Que queira aceitar, que queira se reconciliar, e mais do que isso, que queira fazer parte da obra que o Senhor tem preparado. Se não tem, vou chamar o pastor César para orar por essas pessoas. E eu quero lhe dizer, meu irmão, a vontade do Senhor é que você se fortaleça cada dia mais, porque a alegria dele é a nossa força. Ele se alegra quanto mais nos fortalecemos, e quanto mais nos fortalecemos, mais Ele se alegra. O Senhor te quer ver bem, o Senhor quer te ver forte. Por isso, não saia da presença do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o justo não corre para o pecado, o justo não corre para o mundo. A Bíblia diz que o justo corre para o Senhor. Quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando o pecado vem, nós corremos para Deus, porque é Ele que nos garante a vitória. Amém.